Salve, pessoal, tudo bom? Mais uma vez aqui, Matheus, CEO e um dos fundadores aqui da Apply, e a gente está trazendo o nosso terceiro podcast. Olha lá, quem pensaria nisso? Eu já estava fazendo isso na minha vida, de arquitetura para educação, agora para podcast. Mas dessa vez vai ser diferente. Como eu sou razoavelmente tagarela, dessa vez a gente decidiu aqui dentro da Apply para que eu me afaste um pouquinho e deixe pessoas que realmente sabem do que estão falando falarem. Nós temos dois convidados aqui super especiais. Um que vocês já conhecem do podcast 2, que é o Matheus, e o outro é o Fabão, nosso querido doutor Fábio Markovski. Uma curiosidade sobre o Fábio é que lá atrás o Fábio já foi um aluno nosso. E agora ele acabou de terminar o PhD dele em Colômbia, está morando em Florianópolis. Por favor, me corrijam se eu falar alguma besteira, que eu vou introduzi-los para quem está assistindo aqui, saber um pouquinho mais do background de vocês. E aí a gente entra no assunto desse podcast que, para mim, é extremamente importante, que é redes sociais e a saúde mental. Principalmente para os pais, se tiver algum pai olhando aí, pode deixar comentário. E, uma coisa importante, tem informações de cada um deles, de site e Instagram na descrição do vídeo, tá bom? Então, o nosso querido, vou começar pelo Fábio, depois eu falo do Matheus Mazzaferro, que já é da casa. Nosso querido Fábio, PhD, é um psicólogo clínico com doutorado pela Universidade de Colômbia e bacharelado em psicologia pela UPenn, Universidade de Pensilvânia, onde estudou mindfulness e psicologia positiva. Fábio também coordenou programas no Centro de Mindfulness e Compaixão, afiliado a Harvard Medical School, antes de ingressar em Colômbia. Sua prática e pesquisa focam em intervenções baseadas em evidências para adolescentes e adultos, abordando a atenção plena e a relação entre a saúde mental e física. Autor de publicações acadêmicas e coautor de um capítulo sobre mindfulness para jovens, ele também oferece suporte psicológico e mentoria para jovens e uma empresa extraordinária chamada Apply. Agora, Matheus Mazzaferro é um doutorando em Ciências do Desenvolvimento e Psicologia na Universidade de Stanford, onde o meu irmão e um dos fundadores aqui também da Apply estudou economia e psicologia. Com experiência como assistente de pesquisa no Instituto Psiquiátrico do Estado de Nova York e na Escola de Saúde Pública Global de NYU, Matheus é bacharel em psicologia pela Universidade, lá vou eu falar errado o nome, de Humboldt. Humboldt. Certo, obrigado, Matheus. Certinho. Obrigado. Em mestre em Psicologia da Educação pelos Teachers College da Universidade de Colômbia, que é sempre uma pergunta que eu nunca entendi se vocês não se esbarraram em algum momento em quando um estava fazendo PhD e o outro estava fazendo mestrado. A prova viva de que Colômbia é uma escola excelente, né? Atualmente, combina pesquisa acadêmica com atendimento prático, ajudando adolescentes e jovens adultos a melhorar estratégias e aprendizagem e desempenho cognitivo. Sejam muitíssimo bem-vindos, vocês dois. Muito obrigado pela presença de vocês. E se vocês me permitirem, eu vou arremessá-los nesse mundo de 10 perguntas aqui que nós criamos aqui na Play para vocês. E fiquem à vontade para responder primeiro e trocarem entre vocês as informações que eu acho que tem muitos pais e alguns alunos jovens, mas já sentindo os efeitos colaterais da overdose digital que muitos deles estão sofrendo, que adorarão ouvir o que vocês têm para falar. A primeira pergunta que nós temos aqui é: qual é o consenso da literatura científica sobre os efeitos das redes sociais na cabeça desse moleque? Pode falar. Fabão, você primeiro, que você nunca falou em um podcast nosso. Tá bom. Primeiro, agradeço a Matheus, agradeço a Apply pela oportunidade de estar aqui compartilhando algumas das minhas experiências. E, direto à pergunta, é, eu entendo do meu olhar na literatura científica que a ciência sobre a rede social é muito complexa. Então, a gente começa a nossa leitura com o fato de que é muito difícil você mensurar exatamente o que os jovens estão fazendo quando eles abrem o telefone e navegam na internet com diferentes aplicativos, com diferentes funções, e entende exatamente o que está por trás da consciência desses jovens. Tá? Então, de início, eu preciso deixar bem claro que há uma enorme complexidade no que está acontecendo quando os jovens abrem o telefone e que existem algumas tendências que eu acho que seria um ponto de partida para Matheus e eu aprofundarmos o diálogo, que podemos dizer
que nas meta-análises dos estudos mais abrangentes das ciências sociais e mentais com as redes sociais, que meninas, jovens, adolescentes tendem a ter mais vulnerabilidade para com o que elas estão vendo dentro das redes, tá? Especialmente a partir dos 13 anos, quando a comparação social é muito intensa para essas jovens, mais do que para os meninos. E também a gente consegue ver que é, existe usos de rede social que tendem a promover conexão. Então, isso quer dizer que nem toda utilização é maléfica da rede social. Ela não é um vilão absoluto que ninguém deve tocar, mas que, de certo modo, conexão com o WhatsApp, por exemplo, com um amigo muito próximo do qual você sente falta, sente saudade, quer saber como é que ele está, provavelmente não é um grande veneno. Provavelmente é até bom para essa pessoa. Mas, por outro lado, mergulhar numa rede e ficar o dia inteiro simplesmente sentado no sofá, vendo o que está aparecendo na tela, já não é um dos usos mais saudáveis por vários motivos. E a gente pode destrinchar o porquê disso e alguns dos mecanismos por trás desses fatos, mas a tendência é complexa. Algumas pessoas são mais vulneráveis que as outras, e a gente está tentando desvendar por quê. Isso é um fato. E há uma complexidade na resposta de cada pessoa que está usando. Então, não tem um consenso, ou tem um consenso de que não tem tanto um consenso, mas há um reconhecimento das pessoas como o Jonathan Haidt, né, que é o cara do The Anxious Generation, de The Colony of the American Mind, que eu inclusive recomendei para os pais da Apply, de que não, tinha aquela ideia de que, não, a gente não avaliava depressão e ansiedade antes, então por isso tem essa ilusão de crescimento. Já sabe-se que não, que há sim um crescimento de ansiedade e tal, que não é só uma ausência de análise dos dados do passado, há realmente um crescimento desde que se há análise, e parece haver um, um agreement, né, de que quando bombou ali o iPhone, a rede social, teve um up. Fábio, você mencionou uma coisa interessante, eu quero perguntar do Matheus o que ele acha, a questão do WhatsApp. Eu sou uma anta Uhum. tecnológica, então eu nunca sei a diferença entre rede social e outros apps que, como você falou, simplesmente conectam pessoas, tá? Eu, na minha Uhum. ignorância homérica, não considero o WhatsApp uma rede social. É tipo mandar mensagem. Eu sinto que para uma criança de 13, 14 anos que tem WhatsApp para falar com a gente, dá para compartilhar umas porcaria que eles compartilham, mas moleque é moleque, sempre tem isso. Agora, a diferença é quando tem aplicativos como o Instagram, como o Facebook, como o TikTok, que tem uma fonte de estímulos extremamente sofisticada para induzir o uso excessivo. Eu não sei se o Uhum. WhatsApp ele compartilha dessas mesmas ferramentas. Matheus, estou falando besteira? Faz sentido? Tu concordas com o Fábio que há sim esse consenso de ainda, por ser algo em seu estágio embriônico, de não haver tanto dado para bater o martelo e falar, como aconteceu na Austrália, eu acho, 16 anos para cima só e acabou. O que que você tem aí para lançar para gente? Cara, vamos lá. Primeiramente, queria ecoar o Fábio aí em agradecer você por mais essa oportunidade da gente estar conversando sobre um assunto tão importante e poder estar fazendo isso pensando na ciência, pensando em embasamento científico, intelectual, assim, para um tópico que, concordando já com o Fábio, é muito complexo e é um tópico que também evoca reações emocionais muito fortes nas pessoas, né? Tem muita gente que é totalmente contra, tem muita gente que acha um absurdo, que tem que proibir, enfim. Então, acho que primeiro abrir esse diálogo é extremamente importante. Só para completar uma coisa que o Fábio falou sobre meio que esse consenso ou falta de consenso na literatura científica, a questão de que a maioria dos estudos feitos até hoje são o que a gente chama de estudos correlacionais, que você pega uma variável, tipo uso de redes sociais, uma outra variável, tipo saúde mental, sintomas de depressão e de ansiedade, e ver em que medida elas aparecem juntas ou não, né? Em que medida elas correlacionam. E muitas vezes elas correlacionam, mas o que eu acho que existe aí uma falta de consenso
entre os cientistas que estudam isso é a rede social que está causando os problemas com a saúde mental e outros problemas psicológicos, ou são as pessoas que já têm as tendências à dificuldade com a saúde mental, que vão, por exemplo, procurar refúgio nas redes sociais, vão se isolar no celular, nos computadores, enfim. Então, eu acho que é aí que está a dificuldade. Ecoa as palavras do Fábio, que é uma literatura extremamente complexa, diferentes cientistas têm meio que abordagens diferentes para tentar estudar, ela evolui muito rápido, né? Então, o que era, por exemplo, uma rede social em 2010 já era diferente do que era em 2015, já era diferente do que era em 2020, já é diferente do que era agora. Então, isso dá uma dificuldade a mais de tentar entender os efeitos, porque são ferramentas que evoluem muito rápido. E aí, só para terminar, respondendo a sua pergunta sobre o WhatsApp, já conectando com isso que eu acabei de falar, eu acho que um ponto super importante, que é uma distinção até para os pais que estão ouvindo a gente e para a própria molecada que vai fazer a escolha, se eu vou ficar mais ou menos tempo nesse aplicativo, nessa ferramenta específica, é se a rede é algo que a gente chama de é, é uma rede algorítmica que busca maximizar o seu tempo de telas ou não, né? E, claro, eu acho que existe um espectro disso. O TikTok, por exemplo, pode ser tá Há na muito parte do tempo. espectro que a única função é você ficar assistindo os vídeos mais tempo possível. Você raramente vê vídeos, por exemplo, dos seus amigos. São pessoas completamente estranhas que ele vai te alimentando com o objetivo de você fica mais tempo na tela. E o WhatsApp não é muito isso, certo? Você tem lá o telefone das pessoas que você conhece, você está em uns grupos. Agora o WhatsApp tem meio que uns stories também, né? Que a pessoa pode postar e tal. Mas o objetivo mais intrinsecamente é conectar as pessoas e não tem um algoritmo alimentando conteúdo para a pessoa que está ali consumindo da mesma forma que o TikTok. Então, os aplicativos estão em lugares diferentes nesse espectro aí, isso é algo importantíssimo de se considerar. Sim, eu acho que você me permite falar, eu acho isso extremamente importante, até porque eu sou muito dividido nisso, se pode ou não pode, porque por questão de ignorância, então eu tenho receio de bater uma. E olha que eu sou uma pessoa muito agressiva nas minhas visões, né? Eu sou muito. Mas nisso eu não sei, porque ao mesmo tempo que é uma ferramenta incrível, ela é muito destruidora, né? E o algoritmo põe o jovem nessa echo chamber, né? Ele vai alimentando só o que ele quer, o que ele quer. E quando olha, ele assume que o mundo inteiro tem a mesma visão que ele, né? E não, porque provavelmente você é jovem, você não sabe de absolutamente nada. Mas é muito interessante. Agora, vamos sair um pouco dessa visão mais macro, em que é mais difícil de analisar. Eu estou tentando draw um paralelo aqui, porque tem a variabilidade da personalidade da pessoa, se há ou não já uma inclinação de utilizar esse tipo de ferramenta que te isola, que gera esse pensamento extremista, etc. e tal. Tem alguma coisa que tem consenso? Exemplo bem esdrúxulo, perdão pela hipérbole. É, é óbvio que um copo de refrigerante, por exemplo, talvez não faça mal. Beber 20 litros de refrigerante faz mal. Não importa quem você seja, 20 litros de refrigerante A, B ou C não vai fazer bem. O que me leva à próxima pergunta. Independente da rede social, utilizar esse tipo de ferramenta, com esse tipo de estímulo, ele causa alguma interferência na atenção, no desempenho cognitivo, uma coisa que a gente tem visto muito na Apply são jovens super talentosos, bem educados, etc., mas que pode ser só uma percepção, uma espécie de nostalgia, que a gente sempre acha que o nosso tempo era melhor do que o que está vindo, mas eu sinto que eles não conseguem focar como antigamente. Uhum, Tem sim. sentido isso? Você está andando com uma tela no bolso, que é basicamente aquela máquina de cassino, né? Que você fica Aham, ou, sim, sim, sim. independente da rede social, Matheus, você que já está. O que que tu achas? É, cara, eu acho que a resposta vai ser sim. Existem efeitos que a gente pode afirmar com certa confiança. E eu acho que é importante meio colocar duas fontes assim de efeito. Uma é realmente ativamente engajar com essas fontes de estímulo extremamente curtas, certo? Se você pegar um aplicativo como o TikTok ou o Instagram ou até o WhatsApp de certa maneira, ele vai
com intervalos de tempo muito curto, vai estar te dando um estímulo aí meio dopaminérgico, que está sempre realçando a sua atenção. Isso vai treinando o cérebro a se acostumar a esses estímulos de muito curta duração e que se repetem em ciclos muito rápidos, certo? Então, isso é negativo, porque o cérebro se acostuma com isso, e no momento que você for, por exemplo, ter que fazer uma prova lá, um SAT, que dura algumas horas, um vestibular, você não vai estar acostumado a engajar o cérebro com pouco estímulo por longos períodos de tempo. Então, tem essa parte, Deixa eu só te mas também interromper, tem uma... Matheus. É como Fala, se, fala. é como se você se acostumasse a só engajar com uma resposta. E se passar do tempo, dá para fazer um stretch assim, quanto mais rápido for o efeito, como é que você falou, o adjetivo? Dopamina, né? Tipo, De dopaminérgico, que dopamina, estimula, dopaminérgico. estimula a dopamina, né? Se o intervalo entre coisa for, quanto mais curto for o intervalo, mais difícil é de fazer, digamos assim, uma atividade onde esse intervalo é cada vez mais longo, porque Sim, mas meditação vira basicamente impossível. sim. E aí o Fábio pode falar mais para a gente sobre isso, mas também não quero entrar muito assim nos detalhes, mas a dopamina, existem dois mecanismos meio que dopaminérgicos no cérebro, um que a gente chama de dopamina fásica, que ela fica rodando, que é o estímulo para, estímulo para, estímulo para, e a dopamina tônica, que ela é mais constante, assim. E esse... O, o aplicativo do estilo TikTok, assim, ou do estilo de ciclos rápidos de estímulo vão cada vez mais enfraquecendo a nossa capacidade de ficar com pouco estímulo por longos períodos de tempo e vai treinando o cérebro cada vez mais a poucos estímulos rápidos. Mas só para completar, a outra coisa que eu acho importantíssima mencionar é que ok, a gente pode talvez assumir assim, a partir do pressuposto que existe esse efeito, mas mais importante que isso, na minha opinião, é o que a rede social tira da gente, mais do que ela dá, assim, entendeu? Então, se talvez uma pessoa de 15 anos, há 200 anos atrás, no final do dia, o que ela ficava fazendo era ler um livro, um romance, porque aquela era a forma de entretenimento, que é algo com pouco estímulo, que requer uma concentração prolongada para você engajar com aquilo. O adolescente de hoje não vai estar lendo o livro, vai estar no TikTok, entendeu? Então, o livro, essa leitura, o ativamento, a ativação desse engajamento da atenção, que estava sendo promovido, né, que estava sendo fortalecido numa atividade como o livro, ou até, cara, esporte, conexão social, outras coisas que com certeza a gente vai falar aqui, estão sendo deixadas de lado em prol do tempo gasto nas redes sociais. E eu acho que é daí que talvez venha os maiores detrimentos, assim. Eu sou desse time, porque eu gosto muito de ler. Eu vou fazer um comentário, eu quero saber a opinião do Fabão. Sensei. Fábio, pelo amor de Deus, se tu ficar chateado que eu te chamo de Fabão, é porque os alunos te chamam de Sensei Fabão. Então, não fui eu que dei essa nomenclatura, esse título, né, de realeza, mas o que o Uhum. doutor Fábio, eu quero ouvir muito o que ele vai falar, mas eu fico pensando assim, porque eu sou desse time que gosta de livro, ficar mais tranquilo, sem ter tanta ruído, né, mental. Será que a história não é assim? Que novos estímulos chegam e a gente simplesmente se adapta e talvez a gente perca alguma coisa que é mais valiosa, ok? Mas talvez esses jovens estejam desenvolvendo alguma habilidade que a gente simplesmente não consegue saber para que vai servir essa capacidade. Eu não sei. Eu sou do teu time, Matheus. Eu acho que eu sou 200 anos atrás. Eu acho que realmente perdeu-se algo, especificamente na leitura, por sinal. Mas é só um ponto que eu quis fazer. Fábio, o que que tu acha dessas observações que o Matheus fez? E se eu falei uma coisa muito ou se realmente, sei lá. Não, eu acho que você está trazendo uma pergunta evolutiva de qual será o propósito de uma atenção extremamente difundida ou difusa e curta que hoje os jovens são treinados a fazer com o uso das redes. Eu, sinceramente, ainda me pergunto, no futuro, se isso vai ser uma habilidade mais valiosa do que a de focar por bastante tempo, como se a gente utilizar a métrica evolutiva, no passado a gente precisava prestar atenção por bastante tempo para ver se tinha algum leão atrás de um arbusto ou não, para ver se tinha um animal que a gente estava cuidadosamente caçando e tentando captar para a família e para a vila. Então, é difícil saber qual vai ser o futuro de 50 anos atrás, de 50 anos daqui para frente.
Então, essa é uma curta resposta para a tua pergunta, e eu concordo totalmente com o que o Matheus trouxe. Eu acho que as redes tendem a maximizar engajamento. Esse é o padrão dela. Elas não estão interessadas no nível corporativo em quão alto vai ser o SAT de quem está usando. Elas estão totalmente focadas em quanto cada pessoa vai passar dentro dela para que haja uma maximização do custo das propagandas que elas vendem. Então, é preciso ter muito cuidado na economia atual com quanto de tempo se passa em determinados recursos, porque, essencialmente, as políticas de privacidade tendem a vender os dados dos usuários, como você bem entende, e a gente está falando de pessoas que tendem a mudar muito com o tempo. Os seus gostos com 12 anos vão ser bem diferentes dos com 19, mas a rede vai conhecer você com 12 anos intimamente e vai ter, Uhum. se não houver uma proteção, como o Brasil tem tentado fazer com a Lei Geral de Proteção de Dados, uma festa de informações da vida inteira de um jovem à venda para diferentes companhias que querem publicidade. Isso é perigoso do ponto de vista é, é, da privacidade de cada usuário, né, de cada pessoa que está ali dentro, mas também de como cada pessoa tende, no seu percurso de vida, a mudar as suas opiniões, e fica um pouco difícil se as opiniões e os grupos dos quais ela fazia parte já não condizem com quem ela é hoje em dia. Isso eu fico muito, eu fico muito preocupado com isso. E engraçado que a gente foca muito nas redes sociais. Eu tenho um historiador que eu gosto muito, que é o Niall Ferguson. Ele fez uma observação muito interessante. Ele está na Hoover Institution de Stanford agora, Matheus. Ele falou uma coisa muito interessante. Antes mesmo de se preocupar com o Facebook e tal, parece que o que lascou mesmo, na opinião dele, e eu concordo em parte, é a ideia de que o acesso à informação não é nem o algoritmo, é pago. Então, o que isso quer dizer? Então, por exemplo, quem tem mais dinheiro pode botar no Google as primeiras 20 páginas só de informações que a pessoa que pagou mais decidiu ser o que é certo, o que é a verdade. Então, além desse receio da exposição, da atenção e dos dados, tendo uma deturpação do acesso ao que é informação de verdade. Então, quem tiver mais recurso financeiro vai decidir porque o span de atenção diminuiu, ninguém vai até a página 21 do Google, né? A gente chega na 1, 2 e 3 e acabou. Mas a informação que a gente pega logo, não é isso. Por quê? Porque a pessoa que pagou para dizer que tal coisa era verdade, aí. Então tem várias camadas no acesso à internet, seja pelas redes sociais, seja por ter uma tela, seja pelo tempo que tiram, não só o que dão para a gente de ruim ou para os meninos e as meninas de ruim, mas também essa história de que na livraria, as coisas se organizavam baseado em importância. No Google, é baseado em quem paga mais. Então, ainda tem esse problema, né? E se eu estiver falando besteira, vocês entendem mais do que isso, você me corrige. Mas falando numa coisa que o Matheus citou, e aí, Fábio, eu quero que você responda primeiro, se você puder, é que não vamos focar tanto no que as redes sociais entregam, porque tem um algoritmo, se a pessoa for atrás de pessoas tocando Led Zeppelin, ela vai achar um montão de gente tocando Led Zeppelin. Se ela for atrás de porcaria, ela vai achar porcaria. Mas vamos pensar no que ela está tirando. E uma das coisas que eu acho evidente, vocês podem corroborar com essa visão ou não, é que estão sumindo as interações interpessoais no mundo real, né? É muito estranho quando eu falo agora aqui na página, a gente começa com meninos e meninas de 13, 14 anos, no preparatório para estudar fora, e você vê que as amizades são muito menos em termos de quantidade, e a profundidade a gente gosta, a gente curte as mesmas coisas, a Taylor Swift, lá vai eu falar mal da Taylor Swift, meu Deus, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Não tem aquela profundidade por ter talvez começado em grupinhos, né? Então a pergunta que eu acho que talvez os pais fiquem, meu Deus, é o caos para os meus filhos. Calma. A pergunta que vocês podem responder para acalmá-los é: o que esses jovens podem fazer? O que os pais podem fazer para que não se perca algo tão valioso quanto as relações no mundo real? Fábio, você pode dar o feedback primeiro? Sim, sim. Eu sou da geração que jogava bola na rua, que andava de bicicleta, né, que tinha o patinete, que saía de patins e que brincava com o jogo de tabuleiro, xadrez e damas. E para mim, não por impor a minha visão de ter tido uma infância assim,
os videogames já existiam quando eu era criança. Isso sempre foi uma discussão se videogame demais era um problema para quem estaria se desenvolvendo. E a minha resposta é de que brincar é uma das coisas mais importantes que os jovens e crianças podem fazer. A gente pode discutir bastante o porquê, as habilidades socioemocionais que vêm quando você tem uma disputa saudável com uma pessoa da mesma idade, e você tem a fofoca, e você responde a ela, e você brinca com outras pessoas da sua própria faixa etária. Então, para além dos mecanismos de por que brincar é tão importante, o que nós vemos é que quando a criança se aprofunda em uma série de posts com mínimo conteúdo, ela brinca menos. Ela brinca pouco. Ela pode interagir com likes e com curtidas e com reações e com comentários lógicos, mas aquele mesmo tema de estar pessoalmente sincronizado, brincando, é de uma certa forma perdido. É isso, perdão de interromper, é isso que eu ia perguntar, porque pode estar vendo um moleque e fala, pô, mano, todas as minhas amizades foi jogando Call of Duty. A gente super interage, super conversa, mas o que você está trazendo é que pode ser, é um tipo de interação, mas ela deixa de lado outra camada que está na civilização humana desde que gente é gente, que é se dar tapa, ralar joelho, é aquela coisa de voluntariamente várias pessoas ali se unirem, é o pegar na mão para levantar quando cai, todas essas coisas, parece que isso está sumindo e tem um impacto no desenvolvimento do jovem. É mais ou menos isso, né? É isso aí. Uhum. É isso aí. É, eu, Matheus, oh, eu, perdão. eu ia só concluir com o ponto de quão mais difícil é de brincar quando você está atrás de uma tela. É claro, você tem jogos virtuais que você pode fazer parte e utilizar dentro do telefone, mas eu concordo contigo totalmente do valor de você estar fisicamente ao lado de pessoas importantes para você. Matheus, já peço o teu ponto de vista. Eu sempre fiquei curioso, que eu acho que a gente ainda não entendeu. Isso é achismo total. Perdão aí, duas pessoas super conhecedoras e o imbecil aqui com achismo. Mas eu acho que tem alguma coisa que interfere no cérebro você viver em função de telas. E eu acho que a gente ainda não sabe o efeito nem do computador e do laptop no nosso cérebro. E aí, rapidamente a gente entrou para uma existência simbiótica com o mundo 2D num aparelho. Eu acho que a gente não sabe nada sobre o efeito de não mais conviver no mundo tridimensional da maneira que a gente conviveu por sei lá quantos milhões de anos. Matheus, o que que tu acha do que o Fábio falou, da garotada, e se eu falei besteira? Sim, sim. É, cara, vamos lá. Primeiro, sobre o efeito de tela, só para dar uma migalha aí sobre o que você falou. Uma coisa que a gente sabe é o efeito no olho, assim, a, a medida na qual as pessoas precisam de óculos. Eu, inclusive, eu sou uma pessoa que peguei óculos meio tarde, assim, e é muito comum que as crianças precisem muito mais de óculos do que antes. E a gente sabe que isso é por causa do negócio que você estava falando de ver a tela próxima, assim, de estar 2D, de estar bem próximo do olho, porque o nosso olho ele é feito para conseguir enxergar bem de longe, assim. E a gente passa uma grande parte do nosso dia vendo menos de 1 metro, assim, né? Então esse é um efeito que a gente sabe que é ruim, mas eu concordo com você que vão ter vários outros que a gente ainda não sabe. E aí, só para continuar falando sobre o que você está falando, o que que os pais podem fazer, né? Qual é meio que a liberdade, assim, que a gama de escolhas que podem ser importantes sobre como regular o acesso a telas e a redes sociais. Eu acho que primeiro vale a pena fazer a distinção de que as crianças e adolescentes têm dois ambientes primários, né, que é a casa e a escola, e a gente já está vendo uma tendência meio que global, assim, das escolas começarem a limitar muito ou completamente banir o uso de smartphones dentro de sala de aula e até mesmo meio que na escola como um todo. E vale a pena dizer que, se for um celular normal, então para as pessoas que têm né, medo de questão de segurança e tal, celular normal que você pode só mandar mensagem ou ligar
ainda pode, e ninguém está proibindo isso, é muito mais questão sobre acesso às redes sociais, sobre acesso a videogame, enfim. Eu acho que na escola realmente não tem muito como defender assim, não tem nada que na escola, fora talvez alguns tipos de atividades educativas que aí os professores e professoras têm sempre liberdade para falar, não, pega o celular, vamos fazer um negócio, vamos fazer um jogo e tal. Essa tendência de limitar bastante o uso de smartphones na escola, eu acho que é positiva. E aí os pais podem ter uma contrapartida em casa, certo? Tem algumas coisas super simples, tipo o iPhone tem aquele screen time, que você pode colocar um limite e após certo limite a pessoa não pode mais utilizar. Tem alguns um pouco mais extremos, assim, digamos que tem um aplicativo chamado Bark, que os pais não só podem ter acesso ao tempo de telas, mas também se aquela criança ou aquele adolescente faz algo que pode interferir meio que com a integridade, né? Tipo violência extrema ou pornografia, esse tipo de coisa, o aplicativo avisa. Claro, tem várias meio que preocupações assim por parte dos adolescentes sobre privacidade e tal, mas existe toda uma gama e aí cada pai, cada mãe pode olhar por si próprio e ver quais são as opções e tomar decisões assim. Mas eu acho que é sobre priorizar, que o Fábio estava falando, que você também mencionou, das experiências na vida real, das experiências ao vivo, de, né, ralar o joelho, acho que eu gostei dessa metáfora aí e conseguir limitar de uma forma que não necessariamente exclua aquela criança adolescente, porque se você proibir tudo, falar não vai ter nenhuma rede social e todo mundo tiver, talvez o Caos, efeito seja rebote, caos, porque caos. aquela pessoa vai se sentir excluída e tal, e não vai ajudar. Mas limitar, combinar, conversar com o seu filho e com a sua filha e poder limitar, falar, vamos combinar aqui talvez 30 minutos de Instagram, 15 minutos de TikTok, é isso que você pode. Ah, não, eu quero mais, quero 35, quero 20 e tal. E aí cada pai, cada mãe pode decidir por si qual que é um limite razoável, assim, mas saber limitar e aí saber promover as coisas que a gente sabe que fazem bem, que Assim, são todas as coisas que vocês falaram, hein? limitar para. Eu conversei com um aluno recentemente. E eu falei, cara, TikTok pode deletar e Instagram é limitado. Cara, eu não sobrevivo. Como assim? Tem civilizações inteiras sobreviveram sem essa porcaria, entendeu? Tem um apego, né, do pertencer. E uma coisa interessante que você falou, escola e os pais, talvez uma comunicação mais clara entre eles, e a comunidade, porque são todos amigos ali, né? Então, mas o fulaninho fica 7 horas. O fulaninho fica tantas horas, e a ciclaninha também, todo mundo, e aí cria esse senso de comunitário de proteção da criança. Isso é uma coisa Sim, interessante. Eu sinto que a nossa sociedade, aqui no Ocidente, pelo menos, eu não posso falar do resto, que eu não conheço muito bem, nem aqui eu conheço muito bem, está tirando a prioridade de focar nas crianças. E quer queira, quer não, tem que proteger as crianças, que elas são o futuro da sociedade. sim, E a gente está sim, lentamente se afastando de focar na criança. Obviamente, a gente ignora os idosos, que é uma tristeza. E todo o foco é entre os, sei lá, 18 a 30, hedonismo, niilismo, né? Entendeu? Então é muito curioso isso. Como seria bom se a comunidade de pais e educadores se unissem, né? sim, Agora, vamos falar das coisas boas. Porque a gente sabe que chutar o dedão no asfalto e arrancar a cabeça do dedão jogando bola no asfalto quente dói, mas é bom, né? Tem que viver com. Quem nunca passou um metiolate na época que ardia numa ferida depois de jogar bola não sabe o que é ser feliz. Cortar o dedo soltando pipa com cerol. Pô, era muito bom. Fabão, lá, eu e o Fabão somos de Manaus, eu não sei o que que o Matheus fazia, mas jogar um peão, aquele peão na rua, e quando sem querer acertava no teu pé o prego e doia que era uma desgraça, isso é bom, rapaz. Tem o calo do dedo do videogame também, que é legal, mas também tem esse ser mais de rua que é muito divertido. Pensando nesse lado, do que é bom, do que é divertido, tem um valor, sim, a rede social, como vocês já mencionaram, o Fábio lá no início muito bem pontuou, que cria laços, por exemplo, de eu de Manaus poder conhecer, sei lá quem de não sei aonde, o meu melhor amigo, que é um afrodescendente libanês que está no MIT. A gente se falou ontem. Pô, eu não teria isso se a gente ficasse naquela uhum, do telefone que, né? Pô, então tem um valor. Então,
para acalmar os corações dos pais desesperados que talvez estejam nos assistindo, quais são os benefícios que vocês têm conhecimento? Se há ou não um consenso de algum benefício? Fábio, que benefícios tu poderias pontuar e depois Matheus, por gentileza? Sim, a juventude é muito pautada na busca da identidade. E nessa época, a identidade é muito baseada nas nossas relações mais íntimas, o nosso grupo de pares, os nossos peers, como dizem os nossos americanos. E eu acho que a gente vê que é possível criar laços, até como você tem como amigo alguém de outro país atualmente, duradouros e profundos, quando você usa a tecnologia de uma forma muito afunilada, específica. E, para mim, é importante salientar a diferença entre consumir conteúdo, que as redes hoje são engajadas para te fazer apenas isso, e participar na construção de laços com pessoas mais próximas e queridas de quem você quer proximidade. E ao pensar sobre essas duas possibilidades de engajamento, como alguém que lê um pouco sobre o tema, mas não é do tema, isso não foi meu tema de estudo, mas eu posso te dizer que é mais comum você ver benefícios no senso de pertencimento quando você tem amigos com quem você mantém contato um a um, trocando uma mensagem, perguntando como está e se interessando pelo progredir da vida dessa pessoa, do que quando você passivamente absorve o feed de um TikTok, por exemplo. Só para fazer uma coisa, nós vivemos, nós três aqui, a era em que a rede social chegou com exatamente esse propósito. Vocês lembram do Skype? Todo o conceito era você liga a ligação do Skype, que dá vontade de ser arremessada da janela quando não dá para atender. É, o propósito era você tá na Groenlândia e você pode falar com alguém em Zimbábue rapidinho, e isso era lindo. Mas aí houve de novo, e aí você pode argumentar que é o capitalismo feroz, pode ser, seja lá o que for. Aconteceu alguma coisa que a possibilidade de você se relacionar com pessoas queridas que estão distantes, os pais viajaram, querem falar com os filhos, etc., virou comercializável, né? Então, de novo, a landscape da mente, ocupar a mente, alguém sacou que, não é mais terreno, agora é tempo mental, digamos assim, né? Então, Matheus, só jogando essas coisas, o que que a gente pode fazer para mostrar o que é positivo para os jovens, para os pais, para as mães, e falar, olha, tem essas coisas ruins, tomem cuidado, tem esses aplicativos, tem essas coisas, quebrar o dente tentando escalar um jambeiro é bom, mas aqui nesse aparelho também tem coisa boa. Então, o Fábio deu algumas características do que pode ser identificado como positivo. O que que tu achas? Uhum. É, cara, eu acho que tem vários pontos positivos. Assim, a rede social, ela existe por um motivo, né? Eu acho que a primeira delas é realmente mais simples, assim, acesso à informação e à aprendizagem. A gente sabe que, por exemplo, existem diversos casos de que até assim países inteiros e revoluções e tragédias são disseminadas pelas redes sociais. Talvez um que vocês tenham vivido, que eu com certeza vivi, foi meio que aquela onda de protestos em 2013. Assim, foi algo que foi organizado no Facebook. E eu, como acho que eu tinha 14 anos na época, 15 talvez, meio que me engajei e comecei a pensar sobre, pô, mas eu acho que o governo está fazendo isso errado, estava fazendo aquilo errado, foi pelo Facebook. E isso ainda acontece, certo? A guerra na Ucrânia foi muito meio que disseminada no TikTok, e muita gente recebeu meio que notícias e percebeu o tamanho da tragédia por causa da exposição nas redes sociais. Então, eu acho que só acesso à informação é um que é válido e que a gente não pode esquecer. A possibilidade de se conectar socialmente, com certeza é outro, como você colocou aí do seu amigo, que também a gente tem que
tomar cuidado porque é uma faca de dois gumes, certo? Então você pode se conectar com seu amigo do outro lado do mundo, mas uma pessoa do outro lado do mundo querendo roubar o seu dinheiro, ou e aí volto no que o Fábio falou sobre meninas adolescentes, que é super comum, assédio sexual, avanços sexuais predatórios, assim, as pessoas também podem fazer isso. Do mesmo jeito que elas podem se conectar, elas também podem se atacar dessa forma. Então, é uma faca de dois gumes que tem que ter muito cuidado. E acho que o último só seria essa capacidade da rede de meio que facilitar a exploração, principalmente para pessoas que se sentem meio isoladas nas interações ao vivo. Assim. Por exemplo, se a gente pegar alguém que está no espectro do autismo e aquela criança vai para uma escola normal e ela gosta, pô, gosta muito de xadrez, sei lá, gosta muito de xadrez, só que na escola ninguém joga xadrez. E aí, na Sim, rede social, ela pode criar uma comunidade de jogadores de xadrez, interagir com outras pessoas e tal. Então, essa exploração de interesses, assim, é algo que é ligado ao acesso à informação, né? Mas facilita meio que a possibilidade dessa pessoa se conectar quando ela não consegue se conectar no mundo nas físico. interações normais. Cara, isso é muito real, assim, de gosto de anime a tatu, a seja lá o que for, tem gente que vai Sim, gostar, vai compartilhar de uma grande proporção de coisas que você também gosta. Talvez não na sua escola, não no seu bairro, não na sua cidade, mas com a internet, né, o em algum alcance lugar, das exato. coisas boas e das coisas ruins aumentou muito. É impressionante como a rede social é uma bazuca para imbecil, né? Porque você está no anonimato, você sai falando o que você quer, você humilha pessoas, e, de novo, as moças sofrem muito com isso. Sim. E é isso, né? Que me leva à próxima pergunta, porque tem essas coisas ruins que tem certo controle. Vamos controlar. Tem essas coisas boas, pode usar, legal. E quando as coisas ruins acontecem, né? Já era. O fulaninho ou a fulaninha usou o celular, teve um encontro desagradável com um imbecil, sofreu bullying. Eu falo isso toda vez que eu converso sobre a internet. O nível de comparação é esmagador hoje em dia. Eu, particularmente, abomino a comparação, mas é inevitável em alguns casos. Mas antigamente, eu, pequenininho, me comparava com meu irmão, me comparava com o brother do bairro, talvez da escola. Hoje, as moças se comparam com a Kim Kardashian, entendeu? Os meninos se comparam com Brad Pitt e o outro que é Timothée Chalamet, que eu não sei como fala o seu nome dele, que é uma menina da Duna que parece um cotonete. E as pessoas se comparam com essas pessoas, né? Pessoas de 20 anos, trilhardários, e aí, pô, tudo, até os adultos ficam chateados, ficam frustrados, tá ligado? Bum, aconteceu. Eu tive acesso a esse mundo, sofri bullying, Deus me livre, sofri algum tipo de assédio, depressão. E agora? Como é que os pais podem minimizar esses impactos? O que que dá para fazer? Matheus, começa agora que o Fábio começou a outra. É, cara, essa é uma pergunta complexa, porque no fundo eu acho que ela é a resposta dela é uma resposta parecida do que que os pais podem fazer para minimizar os impactos se a criança adolescente tivesse sido exposto ou exposta a essas mesmas coisas na vida real. E é muito difícil, né? A gente sabe que meio que a recuperação psicológica assim, do bem-estar é algo que leva tempo, muitas vezes necessita o acompanhamento profissional, é, e etc. Então, eu acho que meio que vamos dizer assim, o trauma digital ele não é muito diferente do que o trauma analógico da vida real, mas algo que com certeza vai fazer parte de uma recuperação de uma forma que não faria se a internet não tivesse envolvida, é esse gerenciamento do acesso e da proximidade que aquela criança, aquele adolescente tem com o ambiente no qual ele ou ela sofreu, é, meio que esse trauma, ou essa experiência adversa. Então, do mesmo jeito como, por exemplo, uma pe- um, um veterano, um militar que sofreu um trauma de combate, toda vez que ele ou ela se sente próximo àquele ambiente,
aquilo vai meio que gatilhar toda uma série de sintomas. Isso pode acontecer também no ambiente digital. Então, por isso que a gente tem que ser muito, muito cuidadoso em tentar saber que aquela criança, aquela adolescente estão expostos no ambiente digital. E se eles forem expostos a algo que a gente sabe que é obviamente negativo, né, como é o caso de assédio sexual, de violência, enfim, conseguir evitar que aquilo ocorra de novo e, além né, desse gerenciamento do acesso ao ambiente digital, é utilizar as ferramentas que a gente já sabe que já funcionam para os traumas fora da internet, que é a psicoterapia, o acompanhamento com profissionais, às vezes, dependendo da severidade, o acompanhamento psiquiátrico também, né, e a medicação. Enfim, então essas coisas continuam tendo o mesmo valor que elas têm para os traumas fora da internet também. Eu tenho uma dúvida. Eu não sei se tu quer responder ou se o Fábio pode responder, se ele quiser, porque eu era da fase de se você se esborracha na rua andando de bicicleta, tentando desviar de um ônibus que quase te atropelou, era uma lição. Eu sinto que no mundo real, quando algo acontece, o processo de entender o que aconteceu, se erguer, curar o ferimento físico, ele facilita a digestão do ocorrido, tá? Uhum. No mundo digital, eu sinto que a relação da causa e da consequência é completamente bizarra. Porque eu não quero, pelo amor de Deus, minimizar a dor de alguém que passou por algo online. O que eu estou tentando perguntar é, eu não consigo não ver como coisas diferentes que atuam. E se eu entendi o que você está dizendo, Matheus, apesar de o hate speech, whatever that means, e o cara pegar um soco, são coisas diferentes. Hipérboles, galera. Mas o tratamento para essas coisas converge em alguns instantes. É isso ou eu estou viajando? Porque eu não consigo ver como, talvez por eu ser de outra geração, né? Eu não consigo ver como você discutindo com alguém no X ou no Instagram pode lhe causar um sofrimento assim, entendeu? É Aham. tipo, para mim a Uhum. pessoa, ela pode morrer que eu não vou saber, é outra realidade, entendeu? Eu quero dizer, agora, se alguém me enfiar uma tapa na parada de ônibus, todos os estímulos, né? Que é literalmente uma das coisas que eu penso muito de a AI ainda não ser como consciência, porque ela não tem um corpo que absorve experiência. Isso agrega para a interpretação do universo, né? Do entendimento do universo. Então é a mesma coisa aqui. Será que não tem, ou eu estou viajando? Fábio, eu viajei? É uma boa pergunta e dá para se estudar o teu questionamento por anos, só para te elogiar um pouco. Para deixar, acho que um ângulo pelo qual a gente pode mergulhar nela é de se averiguar o que as pessoas hoje tomam como base para o seu senso de eu, para o seu senso de quem elas são. Na sua época, na minha, talvez na de muitos pais, a base eram os seus laços daquela rua da qual você fazia parte, da escola na qual você está inserido. Para a juventude de hoje, é que a base tenha migrado para o mundo digitalizado. E se você hoje está dentro de uma comunidade virtual da qual você foi completamente excluído, é provável que sem essa base muita coisa se É suma uma, das. é uma morte do eu. É tipo Matrix mesmo. É como se o eu. Ei, Matheus, não ri. É real isso, cara. Foi revolucionário. Quem não viu Matrix Sim, sim. Eu 1999, adoro Matrix. it Nossa, eu blew sou my muito fã. mind. Tem tanto budismo nesse filme que Deus me livre. Então, Fábio, o que tu está dizendo é tipo, e se o termo estiver errado, me corrijam, psicossomaticamente falando, é uma morte do eu para a nova geração de tão intertwined, que é a relação da minha persona digital com o meu eu real, que a gente nem sabe se é real por causa do ego e tal. Mas, enfim, é isso mesmo? Porque isso é Uma, bizarro. uma teoria muito é, forte na corrente de prevenção e de previsão de suicídio é o senso de solidão.
de que se a pessoa desaparecesse, ninguém ia sentir falta dela e de que talvez fosse até alívio para os outros. Isto é, laços protegem, e quando os laços que compõem o essencial para essa pessoa sentir parte operante de um mundo com sentido somem, pode crer que alguma coisa séria está acontecendo por detrás dos panos. Isto é, então, possível que, para quem construiu o mundo de identidade online, a perda e o ostracismo dentro desse mundo vai ser muito traumático. Muito, uau. Que bizarro. Então, gente, talvez uma coisa interessante é conseguir separar mesmo, que é a coisa que o Matheus estava falando, né? Cara, você tem que ter um horário. Quando você joga videogame, na minha época, o Mega Man, eu não era um Mega Man, entendeu? A diferença é que agora a gente retira a nossa identidade e coloca naquele avatar, né? E que louco, velho. Então, realmente, para ter cuidado mesmo, essa separação, reconhecer que existe esse mundo, e assim como ele também pode causar sofrimento, ele pode ser sim uma fonte de aprendizado, de crescimento e tal. Como o Neo aprendeu. Não, eu vou fazer referência até o final dessa conversa. Como o Neo aprendeu jiu-jitsu e kung fu na hora que ele lutou com o Morpheus, né? A mesma coisa pode acontecer. Você não vai virar o Jack Chan, mas o meu ponto é, você pode aprender certas coisas que vão melhorar a sua vida quando você volta para quem você é no mundo real, cara. Isso é muito, 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 muito louco. Que isso me traz a próxima pergunta, tá bem fluindo legal, que é tipo, se tem um impacto no mundo real dessa magnitude, eu imagino que em períodos de instabilidade global, com acesso à informação global, seja Gaza, Ucrânia, a Turquia invadindo o Chipre, displacement de milhões de pessoas no Congo, Afeganistão, Paquistão, etc. Isso mexe com a cabeça dos moleques. Antes a gente brigava, se preocupava, sofria com coisas muito resolvíveis, né? Tem sempre uma coisa que não dá para resolver, né? Mas tem coisas que dava para resolver. Ninguém em Manaus, ou São Paulo, ou Rio vai resolver a crise de Gaza ou da Ucrânia da noite para o dia. Mas a pressão psicológica, o distúrbio, mexe, né? Como é que a gente tenta, pelo menos, dar uma dica para os jovens para, pô, tu tá vendo, tu tá sofrendo, comove. São imagens horríveis, horrendas, e só uma pessoa assim, né, coração, olha para essas coisas e não sofre. Mas como é que a gente consegue. Ok, eu tenho o SAT para fazer, eu tenho um S para fazer, eu tenho que entrar no site da Apply para ver o Apply Academy e entrar no Instagram da Apply para ver o Ernesto, que é o meu gato obeso, que ele é muito lindo. Como é que a gente consegue separar essas coisas? Quem quiser, que eu acho que eu não faço a mínima ideia, e os meninos sofrem com isso. Alguma dica, vocês dois? Cara, essa também é uma pergunta dificílima de, eu acho, responder, porque a exposição a essas tragédias, ela meio que acessa um nível de ansiedade na gente que é bem primitivo, assim, que é meio que, na minha opinião, e aí eu já até tô não me divorciando, mas distanciando um pouco, talvez, do que eu sei baseado em ciência, tá? Que, assim, um nível de ansiedade meio apocalíptica, sabe? E a raça humana sempre teve isso, né, de ter medo de que a aldeia seria destruída e que o mundo e que a forma de vida nossa iria acabar. Isso se manifestou de diversas formas, certo? É, ao longo da história, e agora a gente é meio que lembrado disso o tempo inteiro por forma de ter acesso a imagens horrendas de tragédias de guerra, por ser sempre lembrado que as mudanças climáticas e o aquecimento global estão piorando a cada dia e não parece que os líderes que representam a gente estão fazendo nada na direção correta de impedir que isso aconteça. Então, isso eu acho que meio que conecta com uma ansiedade humana que é muito fundamental e muito difícil de evitar, assim, né? Isso tendo sido dito,
no meu entendimento, a forma de meio que conseguir se separar disso é ter experiências e tentar se expor mais e mais a experiências que também são muito fundamentais no ponto de vista da experiência humana e são separadas dessa ansiedade que é muitas vezes muito distante, assim, né? Que é um medo meio incompreensível de algo que você nem tem acesso, não é nem que você falou, eu não consigo né, impactar aquilo, eu não tenho nem acesso, eu nem conheço ninguém que está envolvido naquilo muitas vezes, né? E essas experiências que seriam a contrapartida disso são experiências, por exemplo, que envolvem sensação física, é o esporte, é a luta, né? Ralar o joelho, é a dor física, é a conexão social, é dar risada, é conversar sobre a vizinha. O Fábio falou, né, da fofoca, que é algo muito inerente assim do contato humano. Enfim, eu acho que existe meio que um certo equilíbrio, um certo meio que combate por ocupar espaço mental, ou dessas ansiedades mais fundamentais e mais distantes, ou dos conflitos mais imediatos, do cansaço, da dor, da felicidade, dessas coisas que dizem mais sobre a consciência de uma forma mais próxima, assim, né, do que a gente está fazendo naquele momento. E acho que até a gente pode entrar, isso pode ser uma ponte interessante para a gente falar de mindfulness, que eu sei que é uma especialidade do Fábio, que seria muito legal ouvir dele também. Então, eu acho que é meio que se distanciar do mais distante e se trazer para o mais próximo, assim, para o mais imediato. É uma forma de conseguir lidar com, com essa exposição e com essas ansiedades. Fábio, antes de jogar a peteca para ti, parece, eu gosto da ideia de que essa é a segundo Dark Ages que a gente está passando, né? O primeiro foi de ignorância e ausência de acesso à informação, então a gente sofria do não saber, e hoje é a segunda Dark Age que a gente sofre do talvez ser exposto demais a informações e não saber o que fazer com elas, né? Então a paralisia é provida do não saber e do achar que sabe muito, aí gera as teorias da conspiração, ou de ter tanta coisa que tu não sabe para onde ir, né? E sufoca, né? E geralmente, porque infelizmente parece que o ser humano tem uma coisa com sofrimento, que engaja 1000 vezes mais do que uma coisa feliz, né? É muito esquisito isso no nosso cérebro. Por ver alguém com acidente de carro tem 7 milhões de views. Tu vê, sei lá, uma coisa linda, uma cachoeira e tal, a galera tem 3 likes, né? Então, tipo, é bizarro. Fabão, e aí, cara, como é que a gente faz essa ruptura saudável entre The Matrix e o mundo real para que os jovens não percam esse mundo digital que oferece o podcast, que oferece tal coisa, mas também que eles não sejam soterrados em ansiedade e pensamentos depressivos e coisas do gênero? Sim. Da mesma forma como quando a gente vai a um buffet, você tem certos princípios e valores que orientam a tua escolha a diferentes tipos de alimentos. Acho que a gente está diante de um mega buffet digital. Você tem todas as opções de acesso à informação de altíssima qualidade, melhores artigos científicos e revistas de alto cunho e valor estão à sua disposição com um clique. E, da mesma forma, as partes mais destrutivas da nossa natureza estão expostas de formato em vídeo, para quem quer ver. Eu acho que existe uma necessidade ainda mais urgente de se desenvolver os nossos filtros de conteúdo. Você é, é, é incentivado por algoritmos, como a notícia em inglês diz, que se tem sangue, vai liderar na audiência, a buscar aquilo que causa certas reações emocionais. Isso é instintivo nosso. É muito difícil. É, e não é à toa que muitas pessoas pagam para assistir filmes de terror. Isso é um elemento natural da nossa natureza. Eu Eu, não sou uma delas, Fábio. Eu já falei isso, não sei se eu falei em podcast, eu não sei se falei contigo, Matheus, mas criança endemoniada, nada me assusta mais do que criança endemoniada, irmão. Eu nunca vou entender isso e talvez um dia, talvez um dia tu me explique por que a pessoa paga
para não dormir 5 semanas, porque tá com medo de aparecer uma criancinha flutuando assim. Mas, por favor, você tinha que dizer isso. Minha mulher tá vendo isso, ela tá. Oh! Mas, ok, continua, que ela adora filmes de terror. Gosta de filmes de terror, pô. Eu digo que não é um problema assistir filmes de terror, mas viver com terror 24 horas no teu celular pode se tornar um problema para certas pessoas. E é o que muitas pessoas hoje vivem. E então, voltando a escolhas ativas que nós desenvolvamos e que a gente coloca em prática para criar uma plataforma na qual você apenas tem contato com coisas que te agreguem valor, com coisas que te façam bem, que te mantenham informado sobre aquilo que faz parte do teu ambiente de trabalho saudável. Pode ser uma escolha que ajude jovens, por exemplo, seguindo páginas de professores renomados que são os mais elevados daquele campo que ela quer fazer como aluno de graduação. É possível cunhar e desenvolver uma rede que seja de agregar valor à vida de cada um, mas precisa-se de esforço para não ser tomado pela nossa tendência instintiva de se inundar com coisas que tendem a causar emoções assim. Eu concordo, eu só não sei se é possível. Porque aí entra uma questão muito, muito séria que tem sido debatida muito, ok, digamos, quem decide o que está disponível no buffet, né? E aí entra uma questão muito problemática, que, na minha concepção, destruiu-se a bússola que nos guiaria a comer a comida gostosa no buffet, em vez de comer a porcaria mais porcaria de tudo que está disponível no buffet. E eu culpo isso explicitamente no pós-modernismo, né? Que infiltrou, enfim, a gente pode conversar com isso sobre depois, mas eu concordo, o meu único medo quem é que decide para onde está o norte, já que não existe verdade objetiva, já que tudo é subjetivo, etc. e tal. Isso é uma preocupação que eu tenho real, inclusive a gente já conversou sobre isso, eu e o Fábio, o Matheus, adoraria conversar contigo sobre isso, talvez um próximo podcast, mas sim, a gente tem que recuperar as prioridades para que a gente possa melhor organizar. Não pode ser uma terra sem lei e não pode ser a lei de qualquer um, né? Então, eu acho que é um pouquinho entre esses dois extremos. E em se falando em lei de qualquer um, além dos problemas do que se é posto para os meninos e para as meninas, tem a questão, que a gente já conversou um pouco, mas eu queria retornar para o caso da próxima pergunta, o impacto no corpo mesmo, de desregular, não só na capacidade de concentração, mas de dormir. Matheus, a gente conversou sobre isso da última vez, e talvez as pessoas não tenham assistido outro podcast, talvez você saiba de coisas novas, nós não tínhamos a presença do nosso querido Fábio. Então, seguindo aquela linha de que, ok, a gente concorda que não pode ser uma prisão, mas também não pode ser, né? Como é que a gente controla para os meninos não perderem o sono, sabendo que, especialmente na adolescência, sono é extremamente importante? O que a gente pode fazer Uhum. para proteger eles de não virarem zumbis? Certo. É, acho que tem algumas recomendações bem práticas assim para isso. O Fábio pode complementar também. A primeira que eu sempre recomendo é estipular um tempo antes da hora que a pessoa está planejando ir dormir para desligar o celular ou pelo menos colocar no modo avião e não mais engajar com redes sociais ou com qualquer meio que estímulo digital que seja. Eu recomendo geralmente mais ou menos 1 hora. Os motivos são, primeiro tem meio que a questão do estímulo dopaminérgico que eu já falei, né, que ficar vendo isso estimula o cérebro, né, e o que a gente quer chegando mais perto da hora de dormir é que o cérebro esteja mais relaxado. Tem a questão do ciclo circadiano do cortisol, que é um dos hormônios do estresse, que no fim do dia tem que estar mais abaixado, e a gente ficar engajando com as redes sociais não vai ajudar a gente a conseguir manter esse nível onde ele deveria estar. Deixa só uma dúvida, o que é no fim do dia para um adolescente, assim, na tua concepção? Cara, vou falar, a minha recomendação é seguir o sol. Depois que o sol se põe,
e que a gente naturalmente deveria estar começando a encerrar as atividades do dia, porque milhares de anos atrás a gente não teria luz, ou teria no máximo a luz de uma fogueira. Você já pode começar a reduzir as suas atividades que envolvem muito esse estímulo. E aí, por exemplo, as redes sociais, mas também tem a questão da luz mesmo, né? Que o cérebro, quando tem muita luz disponível, o cérebro interpreta que o dia está acontecendo, que a gente tem que estar ativo porque está no dia. Então, por isso que eu recomendo parar de ver qualquer tipo de tela mais ou menos uma hora para o cérebro entender. Putz, é melhor eu começar a dar uma acalmada aqui. Isso vale também desligar as luzes do teto, deixar só um abajur aqui e ali, e principalmente não mais é, mexer no celular ou no computador. Isso volta para aquele negócio da tela, né? Essa é outra observação. Como é que a tela afeta a gente? Outra coisa aí. Mexe no ciclo Exatamente. circadiano. Como é que é o nome? Circadiano. Circadiano, né? Circa É, de ficar sim, sim, circulando e sim. dia. Cerca de E se caramba. precisar, todas as telas hoje em dia têm o modo noturno, que eles Isso, emitem menos isso. a luz que a gente chama do espectro azul e mais da luz mais próximo do vermelho ou do laranja. Então, se precisar, amanhã eu tenho prova, eu preciso ficar uma hora mais aqui estudando no meu computador, coloca no modo noturno que vai ser contenção de danos, assim, menos pior. E Fabão, quais são as suas recomendações? Ah, só mais uma coisa. Outra coisa de desligar a luz é se tu vê um filme de terror e tu desliga a luz, tu fica com medo. Aí tu vai ter que deixar ela ligada, aí tu vai dormir mal. Então não assistam filme de terror, que vocês vão poder Ótimo desligar ponto. a luz, que nenhum monstro vai aparecer para sugar a alma de vocês. Fábio, É, opinião sobre o assunto. eu concordo, eu concordo com o que o Matheus trouxe completamente. A importância do sono, como você bem disse, é essencial e estamos falando de pelo menos 8 horas, 8 para cima, não menos, para jovens especialmente, porque é um período de muita formação, é um período em que todo o aprendizado acontece durante o período da noite. Consolidação de informação, memória de longo prazo, toda é feita durante o nosso sono. Sem sono, a pessoa esquece em 2, 3 dias o que aprendeu, se lembrar do que ela realmente fez durante o dia. Então é muito importante. E como o Matheus trouxe, minimizar o acesso a dispositivos que tenham luz azul. Então a televisão tem certos filtros, se ela for de uma certa geração, o iPad, o iPhone, todos os tipos de dispositivos que as pessoas hoje usam, seja de qual for a marca, já vem com isso, muitos dele embutido. Eu acho que também vale a pena falar que pessoas que tendem a ter atividade física tendem a dormir melhor à noite. Isso é uma correlação muito importante. E uma das coisas que as pessoas deixam de fazer quando elas estão navegando no Instagram é se movimentar. Sim. Uma coisa que eu achei incrível quando eu fui aluno de Colômbia era que na biblioteca tinha umas esteiras, e que você conseguia ler certos livros com uma esteira andando durante o dia, que é uma forma de balancear o sedentarismo de estar no ambiente acadêmico com o movimento físico do qual o seu corpo naturalmente precisa. Então, É, acho que para não só melhorar a qualidade do sono com essas mudanças, é muito importante para que a noite seja boa, o dia ter sido bom. E bom sim. no sentido de com movimentos que deem um verdadeiro cansaço saudável para nós à noite. Cansaço dos justos, né? Produtivo fisicamente, produtivo intelectualmente, voltando para consumir, caso for necessário, informações boas, interagir com informações e conteúdos positivos, atrelado ao exercício físico, que o Matheus, inclusive, Fábio, mencionou muito no podcast 2 que a gente dá dicas tipo do que fazer para se dar melhor num exame, para o que se prepara, coisas que tem que fazer para se preparar para o SAT que não é estudar. E uma Uhum, delas que Deus trouxe para a gente é o exercício. uhum, Preferivelmente, se eu não me engano, Matheus, você falou de manhã, mas às vezes não dá. O importante é fazer um exercíciozinho todo dia para que eu não tenho feito. Então, não sigam o meu exemplo, mas façam o exercício de vocês, se alonguem. Muito interessante. Agora eu vou jogar a pergunta complicada, que é a seguinte. Super legal, conhecimento, pá, não sei o quê, dados, não sei o quê. Como é que o pai convence o capiroto?
de largar o celular na hora certa, sem um menino sai quebrando tudo, como é que começa essa conversa com os filhos e com as filhas, para que não haja esse movimento que eu acho que às vezes acontece, por bem ou por mal, de terceirização desse problema para certos psicólogos, de terceirização desse problema para certos professores, educadores, etc. Acho que todo mundo tem que trabalhar junto, mas pai é pai, mãe é mãe, né? Então, como é que os pais, na opinião de vocês, conversam com... Mano, quando eu era adolescente, eu era o Tasmania, mano. Então, não ouvia, entendeu? Se um roqueiro falasse que era certo, eu ia fazer a besteira que o roqueiro falou. E aí demora para ter esse amadurecimento. Só que eu não tinha essa bomba nuclear de informação que é o celular. Então, como é que vocês approach, né? Atacariam esse problema? Fábio, lança aí a tua ideia. Eu, primeiro, vale mencionar que o exemplo é o melhor instrumento de ensino. E a praga da utilização exacerbada de redes não veio apenas a jovens. Muitos adultos estão comprometidos com o uso exagerado que se torna descontrolado sem que a pessoa própria consiga parar. É de uma forma até viciante. Muitos adultos sofrem com isso e, por isso, para que nós possamos instruir bem, é preciso que a gente tenha aquela própria capacidade de se regular, já que jovens aprendem conosco. Nós somos o melhor espelho para quem vai trabalhar com a gente. Então, primeiro, os pais precisam ter noção do quanto aquilo está afetando a eles também. E após essa autoanálise, essa verificação, com o exemplo, acredito que os jovens estão sedentos por conexão. E a rede é uma provedora de conexão, mas de uma certa qualidade. Jovens querem conexão, nós, no nosso DNA, queremos estar conectados. Então, pais e jovens podem se conectar. Começa por aí. Então, ao invés de, olha, eu vou para o meu quarto, eu vou ler, eu vou assistir a minha série e tu vai para o teu quarto, usa o teu telefone, a gente pode ver um filme juntos. E ter uma conversa saudável depois sobre o filme. Ou a gente pode criar um clube de leitura, a gente vai ler o livro que você está estudando na escola que eu nunca li. A gente vai conversar sobre esse livro, ou a gente vai ter conversas sobre o que a gente está vivendo. Acho que começa por aí antes de a coisa ficar crítica. Aí quando você está trazendo realmente os jovens perneia e já não consegue viver sem, as intervenções têm que ser um pouco mais integradas com pessoas que se especializam em desviciar alguém de alguma coisa, que aí É, leva tempo, né? Mas já, já é acho que a gente está por aí. viciante. Já tá como coisa que vicia, coisa eletrônica, não é? Já está considerada como no CID, eu acho. Eu não sei, eu acho que já consideram. Isso comportamental, que a gente chama. Isso. Uhum. E o Matheus também comentou, e aí, Matheus, isso é mais a tua praia, digamos assim, não a minha, é aquela questão da emulação dos jovens, né? Que a gente ignora isso no meio acadêmico. A gente, pelo amor de Deus, todo mundo não, mas geralmente é o professor, os alunos, né? E não tem aquele mirroring, né? Do comportamento que também é parte da brincadeira, né? A gente se veste de astronauta porque a gente copia um jovem de 13 anos não sabe o que é ser astronauta. Então, Matheus, concordas com o Fábio, eu assumo, e de maneira mais pragmática, duas coisas aí, pode voltar, Fábio, você a falar que eu acho importante, que é como os pais podem desenvolver os hábitos deles, se vocês tiverem alguma sugestão, e tem que levar em consideração também, ok, pais são seres humanos, eles erram, eles também, né, merecem um pouco de acolhimento, né, que ser pai, ser mãe hoje é uma porcaria, ninguém valoriza isso, erraram, o moleque ou a menina está viciado. O que que pode fazer? É, vamos lá, assim, acho que sobre como os pais e adultos no geral podem regular o uso de redes, tudo, literalmente tudo que a gente está falando aqui, que vale para crianças e adolescentes, vale para adultos também. Saber limitar, saber
as horas do dia onde você pode, talvez, usar um pouco das redes e aonde vale mais a pena evitar, etc. Então, eu acho que tudo vale tanto para os pais, se os pais quiserem primeiro fazer a coisa em si para poder dar de exemplo, acho que tudo isso vale. Eu queria trazer mais uma abordagem, talvez um pouco mais heterodoxa, e isso é baseada em algumas pesquisas muito, muito interessantes, inclusive uma professora que me deu aula, Ali Crum, uma professora da psicologia social aqui de Stanford, fez vários desses experimentos, que ela meio que lembrou e partiu do pressuposto que uma das coisas mais fundamentais da adolescência, que vai de encontro direto com o que você falou, Matheus, é saber querer meio que ir bater de frente com o status quo, né? Esse instinto de meio revolta, de querer colocar as coisas de cabeça para baixo, é um instinto muito natural e saudável na adolescência. Por isso que, inclusive, muitas vezes adolescentes não vão ouvir o que os pais falam. E ela fez um experimento da seguinte maneira: ela falou, um dos grandes problemas dos Estados Unidos é consumir fast food, né? E as adolescentes são grandes consumidores de fast food. O que que a gente faz para meio que tentar fazer com que eles parem de consumir fast food? E aí a abordagem foi o seguinte: vamos lembrar eles de que, na verdade, quem está por detrás do fast food são empresas gigantescas e cujas motivações são completamente maléficas, que só querem lucro e dinheiro e que estão destruindo a vida de milhares de pessoas, vendendo fast food, fazendo propaganda de fast food, e enganando as pessoas a achar que fast food é gostoso, quando na verdade elas estão destruindo a vida das pessoas. Então eles lembraram, fizeram um vídeo lá, relembrando os adolescentes de que, ó, você está consumindo fast food, você está aí dando dinheiro para os homens brancos milionários que estão lá sentados nas casas dele contando dinheiro e não estão nem aí para o mundo, e estão poluindo e estão destruindo a vida de milhares de pessoas. E essa realização foi de todas as estratégias que eles tentaram para reduzir o consumo de fast food, falar que faz mal, falar que é comida saudável, que não é, mostrar que os trabalhadores não são bem pagos, etc. Essa meio que da questão social, assim, por trás do fast food foi a mais eficiente. E eu acho que o mesmo vale para as redes sociais. Então, para os pais que estão nos ouvindo, para os adolescentes, para as crianças que estão nos ouvindo, é lembrar que por trás das redes sociais estão empresas multibilionárias, cujo único interesse é maximizar o próprio lucro, cujos algoritmos são otimizados para prender a sua atenção o máximo de tempo possível, e que meio que se desconectar ou limitar muito o seu uso e não cair nessa armadilha, também é uma forma de resistência social, assim, de lutar pelo que é certo e de não se deixar mergulhar nas mandíbulas do capitalismo, assim. Então, Novo para Rage os Against the adolescentes e para Machine. os pais, É o novo. exatamente. É algo importantíssimo, assim, para poder motivar, principalmente na fase aí dos 12 aos 19, assim, os adolescentes a resistirem, né, esse impulso de se entregar para as redes sociais por tanto tempo, assim, cada dia. Eu acho que funciona, eu acho não, obviamente funciona, mas o meu receio é que sempre tem o rebote, né? Porque, eventualmente, se ficar na moda ser vegano, por exemplo, o rebelde ele vai comer um pedaço de carne. Então, quando todo mundo tá contra usar a internet, o cara que vai ser o revoltado vai ser quem usa a internet, entendeu? Então, fica nesse ciclo Entendi. vicioso. Não, Então, é é um verdade, mas o mecanismo. ponto é lembrar que quem está por detrás das redes É sociais o não mesmo é alguém grupo. igual Sim, você, sim, sim. é uma pessoa Não, multibilionária, que é a mesma pessoa que está por detrás da indústria da gasolina e do óleo, está por detrás do Facebook, entendeu? sim, E, sim. e meio que Eu esse só acho. tipo de revolta contra os poderosos, eu acho que é importante. Não, o discurso, ele, independente da geração, ele cola. Com certeza. Muda muito pouco quem está no topo e quem está embaixo, mas a dicotomia opressor-oprimido sempre gera uma coisa quase que natural, né? Semi-natural. O que eu só acho engraçado é que eu não sei se instiga o pensar, mas só isso eu não sei se resolve. Eu não sei, é um achismo de novo, né?
O cara É fica um chateado. elemento de, É um né, elemento. quando ela fez o experimento com o fast food, o consumo de fast food não zerou, né? Ele só ajudou a reduzir. Está Acho que de todas diminuindo. as estratégias aí que a gente pode usar, essa Sim. é uma delas, junto com todas as outras coisas que o Fábio falou, enfim, e que a E, gente está conversando. eventualmente, eu acho que tem imagens que não dá para recuperar, como do cigarro. Depois de fazer esse movimento que você está falando, Matheus, não importa se o cara mais bonito do mundo, a mulher mais bonita do mundo, está fumando cigarro. Está tão já incrustado no nosso subconsciente que é horrível, que nem o cara mais rebelde ele vai. Talvez ele use um vape hoje, né? Mas aí vape já está famoso e ninguém mais usa vape, porque, entendeu? Mas sim, seria muito interessante se tiver. Pô, avisa a gente que a gente posta nas redes, se ela continuou o estudo para ver se houve alguma, né, queda Eu e vou tal. olhar, É eu muito também não sei, interessante os isso. follow-ups. Mas muito legal jogar psicologia reversa, isso aí, né? Sei lá, uma coisa Exato, assim. exato. É tipo, ó, tu quer ser rebeldezão? Então, vai trabalhar com teu pai, vamos ver cinema juntos, né? Tipo, tipo assim. E agora, a última pergunta. Fábio, você tem mais alguma coisa que você quer acrescentar? Não, estava ótimo. Gostei do estudo. Então, a última pergunta é: quais recursos ou tratamentos disponíveis que, apesar da ausência de um consenso, vocês recomendariam, assim, tratamento mesmo, tá? Tipo, primeiro estágio, papai e mamãe larga o celular, guarda não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Segundo estágio, opa, tá sério. Vamos usar essa psicologia aqui reversa que o Matheus citou. Cara, tu quer ser rebelde? Tu quer ser o doidão da tua escola? Tu é o cara que não vai usar celular. Tu vai ser o alternativão com o teu V3 da Motorola lá, que ele faz pá, e fecha, sabe? Pá, que quando tu era o cara na minha idade, jogo de cobrinha e tal. E o terceiro ponto, não funcionou o exemplo, não funcionou o jogo ali inteligente de criar essa narrativa para o jovem achar que ele é. Que, na verdade, achar não, ele seria, né, o contra o É sistema. verdade, é verdade. É. Literalmente a verdade que colocar ele no local do real rebelde, né? Não do rebelde que é produzido pelo sistema, que ele finge dizer ele Exato. ser contra, que é hilário, né? Deu errado. O que a gente sabe que funciona desse ponto para frente? Fábio, alguma coisa não tem ainda? Como é que é isso? Bem, como a gente tinha mais ou menos colocado em pauta, a consumo exacerbado disso pode ser um comportamento aditivo ou viciante, tal como a gente tem certas drogas viciando certas pessoas. E se esse tipo de parâmetro que nós temos visto na literatura se mantiver, algumas abordagens que tratam certos vícios podem ser úteis para essas pessoas. Agora, é preciso, de primeiro nível, encontrar especialistas e ir atrás de pessoas que realmente praticam uma terapia e uma modalidade de tratamento sério, clínico, que conduzam de uma forma que alinhe o jovem a esse mesmo objetivo. Porque não tem nenhum tratamento que vai curar uma compulsão e um vício se a pessoa própria não quiser. Sim. Então, o primeiro ponto fundamental é ter uma pessoa interessada em modificar o seu comportamento, e quando se fala de jovem, os pais têm que estar na mesma sintonia. O jovem, Pergunta, só um minuto. Isso incluiria, Fábio, por exemplo, digamos, eu quero me curar do vício de celular. Pelo amor de Deus, não use o celular para curar do seu vício de celular, né? E aí a gente volta para aquela coisa, tem que ir para o mundo real, né? Uhum. Porque a pessoa, eu quero fazer uma terapia online, válido. Mas se o teu problema é o vício, para mim isso soa kafkaniano, quase, entendeu? Tipo ok, what? Recomendas ir no consultório, contato humano, ou não tem influência? Pode ser online, pode ser. Claro, por exemplo, ter um distanciamento daquilo que causa compulsões é uma coisa importante quando você está buscando se tratar disso. Então, de início, eu sugiro
nesse sentido, ir atrás de pessoas, se puderem fisicamente, para não ter o ponto que causa a ansiedade e a compulsão na mão o tempo inteiro. Então, eu concordo com você. E existe uma abordagem na literatura que trata certos vícios, chamada de entrevista motivacional. Ela é bem conhecida para tratamento de consumo de álcool, de nicotina. É muito importante se alinhar com uma pessoa que esteja consciente daquilo que você sente e vocês podem ter um laço construtivo que dê à própria, ao próprio jovem a vontade de mudar o comportamento. Tá? Começa por aí. Após esse engajamento e um vínculo estabelecido com o profissional, o próximo passo é de ir com duas possíveis abordagens, de muitas, mas duas que me vêm à mente. São a de mudança de comportamentos e pensamentos ligados àquilo que a pessoa está fazendo, né? Então, por exemplo, pode estar tão distorcida a relação da pessoa com a internet que ela começa a ter pensamentos que se eu não for online, ninguém vai gostar de mim. Se eu não der o like, essa pessoa vai começar a achar que eu não gosto dela. Pode estar tão distorcido que Impressionante. um bom acompanhamento consegue minar um pouco dessas distorções cognitivas e auxiliar a pessoa a se enxergar como plena sem ter que gostar de tudo que está aparecendo no feed dela. Como é comum isso? A gente aqui na Apply tenta ter essa relação próxima com os alunos, e às vezes alguns deles conversam essas coisas mais curiosas, mais pessoais, que é tipo, a menina que eu gosto ou o menino que eu gosto não curtiu a minha foto. Tipo, e daí, né? Não, eu nem sei se existe essa palavra, agigantar coisas que, na verdade, são não querem dizer muita coisa, né? Então, é se recalibrar, talvez, né? Voltando para aquela ideia de existências usando termos na moda por causa da Marvel, de multiversos, só que no mesmo universo, né? Que você está em 700, você é 700 coisas. Você é o gamer, você é o cara do Instagram, você é o cara do TikTok, você é o cara da não sei o quê, você é centralizar o eu, né? Não fragmentar tanto, talvez. Matheus, o que que você acha? Cara, eu concordo com o primeiro ponto do Fábio, que eu acho que a gente tem que saber, principalmente pais e até educadores, saber os limites assim das nossas capacidades e reconhecer quando a coisa chegou a nível clínico e a gente vai precisar de um especialista. Inclusive, é muito importante saber prestar atenção nos sinais, assim, né, de quais são, como a gente pode reconhecer o momento em que a gente vai precisar de mais apoio. E aí é saber reconhecer, as características daquele vício comportamental. Por exemplo, se você se acabou sua internet do mês e você passa um dia sem Wi-Fi que você não consegue acessar a rede social, você se sente mais nervoso, mais ansioso que normal, você se pega abrindo seu celular e clicando no aplicativo, mesmo sem sabendo que ele não vai carregar porque você está sem internet, isso pode ser um sinal do vício comportamental. Se Então, você se roubar a colocar um internet. desafio, Né? Você fica tentando adivinhar o código da internet da padaria perto. É algo isso. do tipo, algo do tipo. Se você se colocar um desafio, eu vou deletar meu aplicativo aqui só, sei lá, TikTok, Instagram, por 5 dias, de segunda a sexta, só para deletar, só para testar. Se você deleta, você se pega indo para o lugar onde estava o aplicativo e clicando no nada, ou clicando no aplicativo, você sente uma vontade inexplicável de entrar, você sente aquele FOMO, né, o Fear of Missing Out, muito intenso e tal. Se você meio que conseguir notar esse tipo de sintoma combinado a um empobrecimento da experiência fora do mundo digital, que aí vai de contra tudo que a gente já falou, de não estar achando a conexão social ao vivo, de não estar
fazendo esporte, de não ter outros hobbies que não envolvam, por exemplo, um computador ou um celular, esse tipo de coisa, tudo isso meio que olhado de uma forma holisticamente pode indicar que a pessoa precise de um especialista, e aí cada especialista vai avaliar cada caso e saber quais técnicas, por exemplo, da terapia cognitivo-comportamental, da terapia psicodinâmica, de outras correntes, da terapia baseada na atenção plena, no mindfulness, ela vai poder aplicar para manejar, gerenciar aquele caso e combater esse vício comportamental. Inclusive, a coisa do mindfulness, essa coisa de você não ser capaz de estar no presente ali com a família, porque tu tá pensando na, será que gostaram? Será que postaram? Será que o fulano ou a fulana respondeu? Será que não sei o quê? Você não tá nem lá, nem lá. Você é o pior dos dois mundos. Tu não tá nem conversando com a pessoa do WhatsApp, nem conversando com a pessoa sentada na sua frente. Pessoal, chegamos ao fim do nosso podcast número 3. Muito obrigado pelos insights, pelas informações. Perdão pelas piadas sem graça. É sempre um prazer falar com você, Matheus, pelo podcast. Espero que quando você terminar o seu PhD de 27 anos de duração, que deve ser difícil pra caramba, você venha aqui conosco, né, Fábio, no Brasil, seja em Floripa, seja em São Paulo, no Amazonas, para a gente conversar pessoalmente. Fábio, sempre um prazer conversar com você. Uma coisa somente que eu gosto de pedir, que eu acho que o Matheus vai lembrar, eu vou pedir só um, porque a gente já passou do tempo. Então, digam o nome de um livro, cada um de vocês, que vocês recomendariam para os pais e para os jovens lerem, que talvez seja ligado a isso, que talvez não seja, e todo mundo tem que ler, porque é extremamente relevante. Fabão, que livro você tem aí na ponta da língua? Não vale falar de Anxious Generation, porque eu já distribuí para os pais, e se você quiser ver, a gente pode até postar no Instagram para você, mas tem que falar outra. Tá bom? Que livro você recomendaria que talvez tenha alguma ligação com essa conversa maravilhosa que a gente teve aqui? Um que eu li recentemente que opened my mind, né, que me abriu a consciência, foi o do israelita Yuval Noah Harari, chamado um, é, como é que é? Que tem um pombo na frente, e que ele está Nexus. falando. Nexus, exatamente. Nexus, que tem um pombo na frente, ele está convergendo temas da informação e da nossa era da tecnologia da informação com a nossa construção de sociedade e com a forma como a gente hoje interage um ao outro ao longo do nosso grande mundo conectado. É, sem dúvida, um livro que abriu muito a minha consciência. Nexus, do Yuval Noah Harari. Matheus, Só dar um shout-out para o Yuval, porque da outra vez eu recomendei Sapiens, que é meio que o primeiro dele, e eu também acabei de ler Nexus, e aí o Fábio recomendou. Realmente um livro muito legal, que vale muito a pena. Eu acho que se eu puder recomendar um que eu também li recentemente e que me deu bastante estrutura assim para poder recomendar o mindfulness e a meditação do ponto de vista mais das funções executivas, da atenção, do aprendizado, é um livro chamado Peak Mind, da Amishi Jha, uma professora da Universidade de Miami. Eu não sei como chama, qual é a tradução do livro em português, talvez seja Pico da Mente, algo assim. Mas é um livro que descreve bastante as pesquisas de meditação e mindfulness para melhorar a atenção e faz recomendações super práticas de como as pessoas podem implementar também esses conhecimentos no dia a dia. E eu acho que é super, super valioso assim e super fácil também de absorver e de implementar. Peak Mind, da Amishi Jha, se pronuncia? Isso. Ótimo. Confesso que eu não leio muito sobre isso, mas qualquer um dos clássicos das distopias, seja 1984, Brave New World ou Fahrenheit 451, eles, quer queira, quer não, batem muito forte com o que eu acho que está acontecendo, seja das distrações criadas
propositalmente, ou seja das distrações que a gente meio que quer para nós mesmos, para a gente esquecer dos problemas maiores e usar... ou vice-versa, né? Aquela coisa que a gente... eu vou focar na guerra X para eu não ter que resolver os meus próprios problemas, mas pagar de virtuoso ou virtuosa ao mesmo tempo, né? Então, qualquer um dos grandes clássicos distópicos aí, eu recomendo. Todo mundo já deve ter lido essa porcaria, mas enfim, nunca é demais recomendar esses livros. Huxley, eu sou apaixonado pela obra desse cara. Pessoal, muito obrigado. Espero poder falar com vocês, seja individualmente ou juntos novamente em outra ocasião. E obrigado por todo mundo que está assistindo aí. Tchau, tchau.